Olá! Vocês se lembram que no vídeo anterior a gente estava falando da teoria da produção, da função de produção, que ela era a relação entre a quantidade física de fatores e a quantidade física de produtos. Nós ainda não estamos entrando na parte monetária, tá? Que vem logo depois. Um parênteses, alguns me perguntaram, alguns alunos, principalmente do direito, qual é a relação da matéria com o dia a dia. Eu dou um exemplo, por exemplo, um escritório de advogados que queira ampliar o atendimento para mais clientes. Ele vai precisar adquirir mais insumos, mais fatores fisicamente, por exemplo, computadores, por exemplo, essas escrivaninhas, né, as mesas onde vai colocar os computadores, um número de advogados, calculando que, em média, cada advogado consiga acompanhar X processos, então ele vai ter uma demanda determinada, ele vai ter que saber, então, essa quantidade que ele precisa ter de insumos, tá? Para não produzir nem de mais e nem de menos, não ter fatores sobrando, nem fatores faltando para o nível de produção que ele quiser. Desculpa, agora ajustei. Então, falei dos fatores, os tipos, variáveis, os fixos, os prazos, tá? O conceito, então, agora aqui que nós estamos entrando. Aqui é o seguinte, o produto físico total é a quantidade que se quer produzir, de serviços ou de produtos. O produto físico médio é quanto cada fator, em média, me gera de produção. Vamos supor que eu tenho uma produção de 100 unidades e que eu tenha empregado 5 unidades de um fator. Em média, cada fator desse produz 40 unidades. Percebe? Na média, o que cada fator gera de produção. Por exemplo, a quantidade de trabalhadores, a quantidade de produção por trabalhador. Falando de mão de obra, se for quantidade, o que uma máquina, em média, é necessário, quanto que ela produz de quantidade para o seu capital empregado. E tem o produto físico marginal. Marginal é aquela grandeza que vocês já viram na utilidade, é o a mais. É a seguinte, é aquele acréscimo na produção, tá? Então, ou seja, quanto se aumentar a quantidade de fator, quanto vai gerar de aumento na produção? Aquele último fator considerado. É esse o produto físico marginal. A lei dos rendimentos decrescentes nós vamos ver mais tarde, tá? Olha aqui, ó, aqui está um gráfico bem direitinho. Imagine aqui a quantidade de fatores variáveis, ou seja, eu não estou utilizando nenhum fator. Aqui, às vezes, é possível, por exemplo, na agricultura, né? Eu estou considerando, vamos supor, que o meu insumo seja defensivo agrícola. Eu posso estar usando zero defensivo e uma quantidade de produto físico total, de 10 sacas da soja, sei lá, por acaso, tá? Por hipótese. Claro que não existe médio nem marginal nesse caso, porque não começou a considerar o insumo. A partir da primeira unidade, o produto físico total, ou quantidade produzida, que é a mesma coisa, aumentou de 10 para 13, certo? Em média, depois a gente vê, tá? De 2 para 18, 3, 25, com 4 consegui 30, com 5 unidades de fator eu consegui 33 de produto, com 6 unidades de fator, 33 também, com 7 unidades, 32. Veja que aqui começou a cair. O que eu quero mostrar agora? Então vamos ver o produto físico médio. Se o médio eu vou dividir isso por isso. Então, quanto de produto eu tive? 13. Quanto dividido por um fator, meu produto físico médio foi 13. Ou seja, na primeira parte, né, cada unidade de fator me gerou 13 de produto. Nesse caso, dividindo 18 por 2, cada unidade de fator me gerou 9.
E assim eu posso ir calculando. Eu sugiro que vocês tentem calcular isso em casa. Isso vai ajudar vocês a terem intimidade com essa conta. O produto físico marginal, então, é sempre o acréscimo. Olha só, quando eu aumentei a quantidade de 0 para 1 de fator, quanto aumentou meu produto? De 10 para 3, certo? Quanto foi o a mais aqui de 10 para 3? Quanto aumentou? 3. Tá bem, pessoal? Ó, de 1 para 2, a produção aumentou de 13 para 18. 13 para 18, a diferença é 5. De 2 para 3, aumentou de 18 para 25, ou seja, 18 para 25, 7, e assim sucessivamente. Eu acho que assim dá para entender bem como é que funciona o produto físico marginal, tá? Aqui está um gráfico. Normalmente as curvas de produção elas crescem aceleradamente, chegam num ponto de máximo de inflexão e começa a crescer decrescentemente, e depois chega num ponto de excesso e começa a decrescer também o próprio nível. Aqui estou vendo o nível de produção e estou vendo aqui a quantidade de fator variável. Eu sempre isolo um fator para considerar, não considero vários ao mesmo tempo, porque senão a nossa conta vai ficar muito complicada. Eu tenho que saber depois do intervalo ótimo, isso eu não vou explicar agora também, análise de longo prazo, tá? E eu quero mostrar para vocês os anexos aqui. Por exemplo, num exercício sobre função de produção abaixo, diga que tipo de rendimento. Então aqui, ó, eu tenho... como é que eu sei se os rendimentos estão crescendo? Eu tenho que olhar o produto físico marginal, tá? Ou a variação, por exemplo. Se em 1 eu produzi 10, com 2 eu produzi 13. Quanto foi o aumento? 3. De 2 para 3 o aumento foi de 13 para 18, 5. De 3 para 4, 7. Então, ó, 3, 5, 7. Então, tá, o que interessa aqui é o acréscimo. Veja, o produto físico total está crescendo, mas o acréscimo também está crescendo. Então, esses chamam-se rendimentos crescentes. Rendimentos decrescentes. Note, à medida que aumenta a quantidade de fator variável, também aumenta o produto total. Eu estou falando de rendimentos e não desrendimentos, tá? Ou seja, está rendendo de 12, 18, 22, 25, está aumentando, tá? Mas olha como aumenta, como é que é o acréscimo. De 1 para 2 aumentou, de 12 para 18, quanto? 6. De 18 para 22, 4. De 22 para 25, 3. Então, os acréscimos são decrescentes. Então, para eu definir um rendimento, aqui é um rendimento decrescente, porque os acréscimos decrescem. Não me respondam que o produto está caindo, o produto está crescendo, mas crescendo a um ritmo cada vez menor. Ou seja, os acréscimos são menores. Você tem que entender a diferença entre o produto total e o produto marginal. Como era na utilidade total, a ideia do total e do marginal é muito semelhante. É sempre o marginal é sempre o acréscimo, o produto é tudo. E tem os rendimentos unitários. Por exemplo, uma unidade produziu 8, 2, 16, 3, 24, 4, 32. Claro, na média é sempre a mesma média, é igual em todos os casos. Por enquanto, a gente fica por aqui.